Bom, então, sais de ácidos fracos e bases fortes. Eu peguei como exemplo aqui o sal acetato de sódio, tá? Lembrem que na química, né, e é bem comum isso aqui nos livros de química analítica, simplificar o ânion CH3COO-, né, que veio do ácido acético, lembram? Vou mostrar aqui, senão nessa altura do campeonato já era para você saber, mas vá que alguém não saiba, né? Lembra, o ácido acético é... Peraí, muito pequeno isso aqui, peraí. Vamos deixar grandão aqui, ó. Não consigo colocar o 3 subscrito aqui, né? Porque eu estou no bloco de texto aqui. Mas vamos lá, ó. CH3COOH, lembram disso? Esse aqui é o ácido acético. Opa, peraí. Isso aqui mais a água, né? Vamos lá. Essa molécula de água aqui, ó, o oxigênio vai chegar e vai pegar esse hidrogênio, vai arrancar o hidrogênio e vai virar o ânion acetato. Então, aquela molécula CH3 vai virar o CH3COO-. E isso aqui, a água vai ficar o H3O+, né? Lembra disso aqui? Tá, beleza. Então, esse aqui é o ácido acético e o ânion é o acetato. E aí o químico, por preguiça, para não ficar toda hora escrevendo CH3COO-, assim vai. Aí é que veio essa história aqui, ó. NaAC, tá? E isso aqui não é loucuragem na minha cabeça, pessoal. Isso aqui um monte de livro é assim, então não tô sendo diferente, tá? Até é bom que vocês vão se acostumando. Um dia aí aparece um AC e tu tá achando que é loucura, né? Tu vai pensar que é um átomo e não é, tá? Bom, então aqui a gente tem o acetato de sódio, certo? E aí aqui é a questão que eu sempre falo. Primeira coisa que o aluno tem que entender aqui é bater o olho no sal e pensar, cara, de onde é que veio esse sal aqui? Ó, primeiro, os cátions sempre vêm das bases e os ânions sempre vêm dos ácidos. Imagina qual é a base com esse cátion aqui, hidróxido de sódio, então é uma base forte. Tu já decorou quem são as bases fortes. E quem é o acetato? Veio de quem? O acetato veio do ácido acético. Ácido acético, por acaso, é um dos ácidos que tu decorou que é dos fortes? Não, né? Então é fraco. É isso aí, tu já decorou quem são os fortes, o resto é fraco. A mesma coisa com as bases. Então, aqui a gente vai ter um sal que se enquadra nessa categoria aqui. E esse exemplo, tudo o resto que eu falei, eu fiz aqui no material, pegando como exemplo esse sal aqui, é óbvio que tudo isso, todos os sais que se enquadram nessa categoria, toda a explicação que vai vir aqui na sequência se enquadra para ele, né? Eu estou explicando as coisas por categorias de sais, né? Não vou ficar pontualmente pegando um sal e ir lá explicar. Então é isso, ó. Fica bem mais fácil o jeito de dar aula aqui. Então, dentro dessa categoria aqui, sais oriundo de ácido fraco, que veio do ácido acético, e base forte, no caso aqui veio do hidróxido de sódio, eles vão sofrer a seguinte reação lá no Becker. Então, vamos de novo, ó, vamos fazer aquele esquema que eu já falei antes, que é imaginar que aqui a gente tem um Becker aqui imaginário, que eu vou fazer, ó, aqui está a boca do Becker, que eu estou circulando com o mouse ali, ó, tá a boca do Becker, aqui veio o Beckerzinho ali, certo? Aí lá no Becker só tinha água, então, mesmo esquema. Se a gente tem água, um pouco lá na solução a gente tem íons OH- e tem íons H+, que vieram de quem? Vieram da água. Pessoal, eu nem botei o sal ainda no Becker. Só tem água lá no Becker. Então a gente já tem água, a maior parte dela como H2O, mas existe um pouquinho de íons OH- e existe um pouquinho de íons H+, que é a própria constante de ionização da água. Beleza. Aí alguém vai lá e joga esse sal aqui no Becker. Quando jogar esse sal aqui no Becker, o que a água vai fazer? Aquele mesmo esqueminha lá da animação do vídeo, né? Acho que o primeiro vídeo aqui do playlist. Aquela animaçãozinha lá. A gente tem uma estrutura iônica, né? Um sólido iônico aqui, as moléculas de água vão lá, vão separar os cátions dos ânions. E aí a gente vai ter essa reação aqui, que é uma reação de dissociação, né? A gente tem o sólido iônico, então quando um químico escreve a coisa desse jeito aqui, o químico bate o olho nessa escrita e já vê. Não, isso aqui é o sal na forma sólida ali, né? Entendeu? Tá assim. Só que quando isso aqui foi colocado em meio aquoso, a solvatação de cátions Na+, e os ânions acetato, tá? Então, a água faz isso aqui, solubilizou o sal lá em meio aquoso, lá dentro do Becker lá, e agora a gente começa a se fazer sempre aquelas mesmas perguntas, né? Será que esse cátion aqui vai reagir com o OH-? Aqui vocês já vão matar a charada, porque eu já falei, né? Aqui a gente não vai ter reação. Por quê? Porque se o Na+ reagir com o OH-, ele vai formar uma base forte, que é o NaOH. E o NaOH não quer ficar
o Na+ grudado com o OH-, entenderam? Eles querem ficar desse jeito que estão aqui, ó. O Na+ separado dos íons OH-, né? Solvatado por molécula de água. Então eles já estão do jeito que querem estar. Eles não vão reagir para formar a base para depois a base voltar a ficar como estava antes. Então não tem reação aqui, tá? Só que aí é que vem a questão. E o ânion acetato, será que ele vai reagir com os íons H+? Aí que vem a resposta. Vai. Por que que vai? Porque o ânion acetato, até posso, acho que eu não apaguei aqui, né? Ó, foi bom ter feito aqui até. O ânion acetato, se ele encontrar íons H+, ele vai formar o ácido acético, entenderam? Então ele vai acontecer essa reação. Inclusive aqui, bom, nesse meu rascunho aqui não tem um jeito de eu fazer, né? Não tem. Que é o seguinte, vocês têm que, aqui eu fiz as flechinhas e ficou igual para cada lado, né? Mas na real, sabe, essa flechinha aqui, a flechinha que vai no sentido direto é muito pequena. A flecha maior é no sentido inverso, né? Entendeu? Tipo, sei lá, não... não, peraí, vou tentar fazer um improviso aqui, vamos ver se dá certo. Não dá, né? Fica meio tosco. Não sei se conseguiram entender o que eu quis mostrar aqui. A flechinha para o lado esquerdo é bem maior do que a flechinha para o lado direito, né? Ou seja, poucos ácidos reagem com água para se ionizar, formando o acetato e água, certo? A maioria das moléculas de ácido acético, ela quer ficar desse jeito, com o íon H+ grudado nele. Por isso que ele é um ácido fraco. Então, perceba que aqui no Becker, tu acabou de formar esse ânion lá no Becker, ó. E quando esse ânion percebe que ele existe lá sozinho, rodeado por molécula de água, e ele percebe que lá no Becker também tem íons H+, nós estamos falando dessa reação aqui, ó. Esse ânion aqui vai lá, olha com H+, e pensa, pô, nesse Becker aqui, dentro do Becker, nem tem o ácido acético, entenderam? Então, na hora, esse ânion enxerga o H+, e eles reagem para formar quem? Esse cara aqui, o ácido acético. Então, é isso que a gente diz, que cada vez que o ânion encontrar o íon H+, e isso é possível de formar um ácido fraco, vai acontecer essa reação. Então, podem ter certeza que, à medida em que a água solvata o sal, e desse sal aqui o ânion enxerga o H+ e forma ácido fraco, na prática, eu acho que é bem fácil vocês imaginarem, a gente está consumindo a quantidade de íons H+ que veio da água, entenderam? A gente está diminuindo essa quantidade. E lembra, a gente até já fez um estudo aí, né, que muita gente tem na cabeça que essa quantidade aqui sempre tem que ser igualzinha a essa. Não, não tem que ser igualzinha, elas são proporcionais. Ó, essa vezes essa tem que dar 1 vezes 10 a menos 14. Mas se eu começar a diminuir a quantidade desse cara aqui, o que vai acontecer para suprir? A água vai gerar mais íons OH- ali no meio aquoso. Então, na real, eu vou começar a ter mais íons OH- do que H+, certo? E aí, então, isso faz o quê? O que vocês acham? Se eu começo a ter mais íons OH- do que H+, vai aumentar o pH, porque eu vou ter mais íons OH- do que H+. Então, esse tipo de ácido aqui, ó, ácidos oriundos de... esse tipo de sal, que é um sal oriundo de ácido fraco e base forte, se a gente coloca ele em água, ele reage com a água, e quem é que reagiu? É o ânion do sal, e além dele reagir com a água, ele acaba alterando o pH lá da solução. Antes, se era só água pura, isso aqui estava em pH 7. Ao colocar esse sal aqui, lá naquela meio aquoso, o pH subiu de 7. Por quê? Porque está aqui, está bem claro. Ó. Se esse ânion reage com H+, a gente está consumindo isso aqui, ó, certo? Vocês podem até também entender isso como deslocamento de equilíbrio químico. Acho que é o primeiro playlist aí da disciplina, né? Só que se a gente começa a consumir um dos produtos, o que acontece com os reagentes? Ele repõe os produtos. Então, a gente vai ficar com essa quantidade maior aqui, ó, de íons OH-, né? Em relação aos H+. Essa é a reação da hidrólise, certo? Então, aqui vocês acabaram de enxergar aí qual foi a reação da hidrólise. Ela tá fiz um círculo vermelho aqui, ó. É o ânion acetato, que reagiu com água, os íons H+ da água, formando o ácido acético e sobrando o OH-. Por que sobra o OH-? Sobra da água, certo? Então, o que a gente pode fazer aqui no estudo aqui, né? 3 coisas a gente vai fazer aqui. Sempre 3 coisas. Uma é estudar a constante de equilíbrio da reação. Outra coisa vai ser estudar o grau dessa hidrólise, né? O quanto acontece de hidrólise, certo? É o mesmo esquema que a gente estudou o grau de ionização dos ácidos, aqui a gente também vai fazer esse tipo de estudo aqui. E por último, calcular o pH, né? Já deu para perceber que
todo o sal que quando fizer o processo da hidrólise, né, quando reagir com água, ele vai muito provavelmente alterar o pH da solução. Então, uma coisa bem útil para nós aqui é também calcular o pH em que a solução vai ficar, né? Então, são essas, digamos assim, na disciplina aqui eu foquei nessas 3 coisas aí, certo? Então, qual que é a primeira coisa que a gente vai estudar aqui? É a constante de equilíbrio. Inclusive, agora vai vir uma nova novidadezinha, hein? Uma nova novidade, é redundante, né? Uma novidade também aqui na disciplina, que é uma outra letrinha para diferenciar as constantes de equilíbrio, né? Vejam que aqui o assunto é hidrólise, então cada vez que a gente fizer a expressão da constante de equilíbrio, só que a gente está se referindo a uma reação de hidrólise, para facilitar a vida do estudante, né, a pessoa que está estudando a coisa, é bem mais interessante usar o KH, porque aí tu já bate o olho aqui nesse Hzinho aqui e tu já lembra, a pessoa está me falando da constante de hidrólise, né? Então, até já expliquei no vídeo passado que aumenta esse número de letrinhas aqui na quali, né? Mas eu acho que isso aqui muito mais ajuda do que atrapalha. Muito mais. O jeito que tu bater o olho já sabe do que a pessoa está falando, né? Então, se a reação da hidrólise é essa daqui, ó, o acetato reagindo com água, formando ácido acético e íons OH-, como que é a constante de equilíbrio disso? Constante de equilíbrio é a concentração dos produtos, ácido acético e íons OH-, dividido pela concentração dos reagentes, que é a concentração do ânion acetato. Lembrem que a concentração da água a gente não precisa colocar aqui. Essa constante de equilíbrio aqui, se eu estou falando da hidrólise, então eu tiro o Ezinho, aquele que o Ezinho é genérico, né, constante de equilíbrio, e substituo aquele Ezinho pelo assunto que eu estou estudando. Estou estudando hidrólise, então eu boto um H aqui, certo? E aí, então, agora vocês podem ver que a gente vai fazer algumas, como é que eu vou dizer, adaptações aqui nessa equação aqui, né? Primeira adaptação que a gente vai fazer é a seguinte, eu vou lembrar vocês aqui que a constante de ionização da água, que é a quantidade de íons H+, e OH- que a água gera, ela mesma, né? Ela reagindo com ela mesma, essa equação aqui a gente pode isolar a concentração de OH-. Ó. Então eu passo esse cara para lá dividindo, e aí essa equaçãozinha aqui eu vou substituir no lugar do OH-, certo? Então em vez de eu deixar escrito OH- aqui na equação, eu vou substituir por KWH+, tá? Feito isso, né, fazendo essa substituição aí, a gente vai chegar nessa equação aqui. Posso até voltar para mostrar o que eu fiz, né? Vou substituir aqui, então a gente vai ter esse valor aqui, vezes essa fração, e tudo isso vai ser dividido por um número. Então eu peguei esse número e fiz uma fração também, e multipliquei, e dividi duas frações. Dividir duas frações, basta pegar uma delas, inverter e multiplicar as frações, né? Então por isso que vai aparecer esse AC aqui, sendo multiplicado por AC dividido por 1, né? 1 dividido por AC, aliás. Que é o inverso. Opa, deixa eu vir por aqui que é mais fácil. Tá aqui, ó, 1 dividido por AC. Eu transformei o AC dividido por 1 numa fração e aqui ele está multiplicando invertido, né? É a divisão de frações, tá? Então a gente vai chegar nessa constante aqui. A constante da hidrólise vai ser igual à concentração do ácido acético vezes o KW da água vezes H+, vezes 1 dividido por AC, tá? Acho que eu vou estar estourando meu tempo aqui. Para o vídeo aqui e sigo no próximo, tá?